Oi, meu povo! Para você que está assistindo aí essa live gravada, seja muito bem-vindo. Estamos de volta aqui com o nosso Fala Aí, né? Tivemos alguns probleminhas aí com relação à saúde, mas já estamos de volta. Deixar esse tempinho aí pro pessoal ir chegando. E hoje eu trouxe uma musiquinha aí na pegada já do São João, em homenagem a Dominguinhos. Minha parceira Rafa já chegou. Boa noite para quem tá chegando aí. Vem a Rafa. Deixa eu ajeitar aqui. Olá! Oi! Boa noite! Boa noite, parceira. Trouxe uma música aqui pra gente celebrar Dominguinhos, celebrar nossa cultura nordestina, né? Enquanto o pessoal vai chegando. Vê se tá escutando. Lá do cerrado, lá do interior do mar, da batida do roçado. Ó, nossa convidada já tá aqui. Quase não tem, quase que fica no céu, sem viver, contrariar. Olá, Olha, boa noite. boa noite, lindona. Que bom estar aqui com vocês. Também pra gente é uma honra. Uma honra, meu Deus. Imagina, prazer. Eu tô parecendo das pessoas que ficam tietando, sabe? Você tá aí participando de uma live que eu penso que você é fã, meu Deus. É bom saber disso, vamos papear muito. É babado. Liana é incrível. E quando a gente, né, sempre pede assim, um mini currículo, né, um mini release dos convidados que a gente vem trazendo. E assim, eu fiquei de queixo caído. Quando Liana mandou, eu falei, gente, que incrível ver mulheres, Acho né? que eu mandei coisa demais, acho que eu escrevi muito, deixa eu diminuir mais. Deu trabalho pra gente compactar, não foi? A gente tentou várias formas, umas 2, 3 vezes pra compactar. Eu falei, não tem como, bora botar o quê? De tudo um pouquinho. Foi babado. Mas hoje eu vou falar tudo aqui. Vou falar tudo porque a gente merece, né? Aí prestigiar, celebrar aí toda, né, essa história. E assim, eu tenho ficado surpresa de uma forma muito positiva, porque as nossas convidadas têm sido, né, só mulheres, eu acredito. Não lembro da gente ter conversado ainda com homens, enfim. E todas, assim, com um currículo de cair, assim, o queixo mesmo. Então, é importante, importantíssimo, porque a Rax trabalha muito com isso, né, amiga? Trazendo esse empoderamento, trazendo consciência, buscando debates, né? E hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, né? Sobre dança, sobre maternidade. Então, assim, tudo se encaixando. Ao pessoal que está chegando aí, boa noite. Vão mandando aí no aviãozinho para a galera. Verdade. Galera que já tá aí com a gente. Exato. Pra gente Chamando começando também. Quem tava frio, porque a gente passou um período sem estar aqui, né? Foi, Bora esquentar esse negócio. exatamente. Ana hoje veio para trazer novamente. Oi, Não, Igor, boa exatamente. noite. Hoje é aniversário de Igor Freitas, que está aí com a gente. Parabéns, meu Ai, amor. Feliz ciclo de vida. parabéns. Ele que não E perde ele uma bate live. ponto, né? Ele bate ponto. Bom saber.
Ele é. Toda Parabéns, live. feliz aniversário. Ai, que bom, que bom. Deixa eu colocar aqui, fixar o nosso tema para quem está chegando, ficar já aqui por dentro. E aí a gente já vai começando. Boa Boa noite, noite, Alessandra. Alessandra. Seja bem-vinda. A minha amiga Lê, recém-mamãe, tá de bebezinho, Ai, que legal. tá de neném. Oh, coisa boa. Delícia, hein? Delícia. Boa noite. Meu esposo. Agora Em casa, vocês Ele tá vão. numa reunião da escola da Sofia. Aí a Sofia dormiu. Eu até falei, vou avisar para as meninas que a Sofia tá no outro quarto. Até ele chegar, tá um negócio de mãe aqui. Aqui ele dá conta. Oh, Mas ele já tá sim. chegando para ficar com ela. Aí no caminho ele tá assistindo. Não, deu tudo certo. Deu tudo certo. Gente, vamos começando. Já passamos aqui, né, um pouquinho do nosso horário de início. Então, vamos aí começar essa live maravilhosa com essa convidada ilustre hoje, super especial, né? E estamos retornando, como o Rafa falou, a gente ficou um tempinho aí pausado por problemas de saúde, primeiro comigo, depois com o Rafa, não foi? Mas já estamos aí, né, amiga? Pela quase 100%, diga aí. Quase Tá, só 100%. falta agora pode voltar ao normal. Fora isso, tô 100%. Pronto, é isso. Então, aí de volta, começando aí com chave de ouro, né? Com uma mulher incrível, gente. A gente está hoje com a nossa convidada, Liana Matos, que também é nordestina, né, Li? Com muito orgulho. Ai, coisa boa. Dá um quentinho no coração, tá entre os nossos, Nem fala. Certeza. né? Ai, gente, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Renata Oliveira, sou aqui membro da Rádio Social, né? Também sou bacharel em Direito, trabalho com dança do ventre, dançando, né? E ministrando aulas também. Sou mulher, filha, irmã, né? Artista, incentivando aí a conexão entre mulheres. E é isso. Manda aí, Rafa. Que sempre tem gente nova. Verdade. Sempre tem gente nova chegando aqui. Gente, eu sou Rafa Moura, meu nome é Rafaela Moura, né? Mas todo mundo me conhece como Rafa Moura. Eu sou assistente social de profissão, especialista em saúde mental. Trabalho com população de rua, população em situação de rua. E sou bailarina de dança do ventre, porém eu uso a minha dança para militar, né? Eu sou militante da causa das mulheres gordas. Acredito no corpo, que qualquer corpo pode dançar, inclusive o corpo gordo. Então, uso a minha dança para militar a esse respeito. E aí é isso. Estou na luta. E estamos juntos. Prazer me conhecer, prazer estar aqui com você. E eu passo a palavra para você. Liana, maravilhosa. Gente, já vou deixar a Liana falar mais um pouquinho, mas deixa eu falar aqui desse currículo encantador. É muito, muito bacana ver mulheres, né, engajadas em pesquisas, engajadas em empreendedorismo, engajadas aí, né, com a dança. E desde o começo, o intuito, né, acho que principal dessa live foi tratar mesmo do empreendedorismo, né, feminino, né, incentivar bastante isso e como associando isso à dança, né, como a gente passou no mês de maio, que foi o mês, né, do trabalho, como muitas vezes nós não temos esse reconhecimento, né, da sociedade, da dança enquanto um trabalho ali digno, né, que seja validado. Então, nosso objetivo aí hoje é engajar, discutir, refletir um pouquinho sobre isso, tá? Gente, Liana Matos é artista, docente, pesquisadora, formada em dança pela Escola Técnica de Artes de São Paulo, graduada em Ciências Sociais, licenciatura e bacharelado, e mestra em Antropologia pela Universidade Federal de Sergipe, a UFES. Possui especialização em Didática do Ensino Superior pela Faculdade PIL,
X, né? Acho que é o númerozinho romano. Integrante do grupo oficial Mahaila Helloa, maravilhoso. É membro do grupo de pesquisa em estudos culturais, identidades e relações interétnicas pela UFS também, onde realiza pesquisas com foco na área dos estudos culturais, ao levar em consideração a produção de sentido, o consumo cultural, os processos de identificação, os estilos de vida e a dança. Atualmente desenvolve linha de pesquisa alargada com as temáticas dança, gravidez, pós-parto e dança mamãe-bebê, após sua formação técnica em dança, que coincidiu com a sua gestação. É autora do livro Solo a Duas, Dança e Gravidez, por uma abordagem da fluência, publicado em 2017. Gente, ainda é escritora. Criadora do Belle Mamãe. Meu Deus. É muito babado. Olha, criadora do Belle Mamãe, método de ensino da dança do ventre para gestantes, mamães e bebês, que busca dar assistência às mulheres nessa fase, com a dança, afastando quadros de tristeza e ou depressão pós-parto. Incrível, incrível. Então, assim, Ana, quero te dar esse espaço aí também para você falar, né? A gente sabe que a gente, enquanto mulher, enquanto artista, não se limita, né, só a um currículo. Então, quero te dar esse espaço aí para você falar aí o que você quiser. Quem é Eliana? Ai, gente, Manda aí. eu quero agradecer, né, o convite. Para mim é um privilégio estar aqui entre mulheres que falam tanto sobre dança, empreendedorismo, sobre acessibilidade, né, sobre dar acesso e oportunidade para muitas pessoas conhecerem a arte. Então, para mim, isso é um privilégio estar aqui falando com vocês. Eu acho que no meu currículo faltou eu colocar a minha função mais importante, predominante na vida nesse momento, que é mãe da Sofia. Acho que não está no currículo. Então, eu vou começar me apresentando assim. Então, para quem não me conhece, gente, eu sou Liana Matos Araújo, né? Tem esses dois sobrenomes aí. Eu uso Araújo como nome científico, digamos assim, né? Acadêmico, o sobrenome, e o Matos como nome artístico, Sim. que é da linhagem da minha avó materna. Então, eu pego esse sobrenome dela aí, para mim, é o que eu levo para minha vida artística. E sou mãe da Sofia, gente, né? Todo esse detalhamento que a... Ai, meu Deus, agora a Rê. Tudo que ela falou aí são coisas da trajetória da minha vida. É até estranho ouvir alguém lendo, porque quando a gente senta para escrever, a gente vai... Tudo que a gente fez, a gente vai colocando no papel que você precisa pôr num currículo, né? O currículo Lattes. Esse é o resumo, se não me engano, do meu currículo Lattes. E aí você coloca, nossa, mas eu já fiz isso, eu já fiz isso. E a gente vai fazendo um monte de coisa, fora outras da nossa vida. Sim. Que não está no papel, né? Da nossa vida que não está no certificado, que não está ali, né? O dia a dia, a correria. Então, dentre todas essas funções, eu sou Liana Matos, a mãe da Sofia, uma pesquisadora que ama trabalhar com dança desde muito pequena, desde muito nova, desde que eu me lembro, assim, trabalhar com dança, não como trabalho, né? De forma lúdica, depois como um trabalho. E hoje a gente vai debater vamos debater muito sobre isso, acho que é muito importante. Sim. Então, gente, essa sou eu, sou uma pessoa, vou tirar o currículo da frente, sou uma pessoa super alegre, super divertida, ligada no 220, um pouco de freios para me barrar um pouquinho. Sou uma virginiana que parece chata, mas o meu ascendente é Sagitário. Então, eu te garanto que eu sou uma virginiana que sabe se divertir muito. Porque o meu ascendente é Sagitário. E como? Diz que depois que a gente passa dos 30, a gente fica mais o nosso ascendente que o nosso signo. Então, eu tô muito mais Sagitário. É verdade ou não, a gente vai se apegando naquilo que vai aparecendo. Então, eu sou uma virginiana, mas eu sempre digo, eu sou legal, acreditem. Eu sou metódica, perfeccionista, mas eu sou legal porque eu tenho Sagitário no meu mapa. Então, fiquem tranquilos que eu sou muito boa. E acho que nosso papo hoje vai ser super legal. Já está sendo, né? Com certeza, já está. Com certeza. E assim, acho que pra gente começar... antes, Diana, eu vi no seu Instagram também que você é doula, é isso mesmo? Sim, não tá no meu currículo, né? O meu currículo tá desatualizado, preciso atualizá-lo. Eu fiz a formação ano passado, do Transforma Doula. Era um curso que eu queria muito fazer,
desde que eu comecei o Belle Mamãe, mas eu precisava antes curar algumas coisas de puerpério dentro de mim, sabe? De pós-parto. Eu precisava entender muitas coisas dentro de mim, Sim. curar essas coisas com terapia, sabe? Com entendimento, autoconhecimento, com leituras, para aí eu poder auxiliar outras mulheres nesse momento tão importante. Então, por isso eu esperei um pouco mais de tempo para fazer. Eu fui fazendo outros cursos. Chantala, que eu não tá aí também, mas eu também sou instrutora de Chantala. Sim. E aí eu fui fazendo outros cursos paralelos, mas não fiz o de doula. Daí, quando foi ano passado, eu já tava, tipo, a gente entrou numa pandemia, aí eu consegui fazer terapia online, que eu não conseguia antes. Aí veio o autismo na minha vida, aí meu foco foi para outra coisa. E aí, quando foi ano passado, aí eu já em Aracaju, de novo, porque eu não estava mais em São Paulo, aí eu consegui fazer o curso de doula. E aí eu tô numa área que eu amo muito, que é a parte de educação perinatal. Então, é trabalhar com informação sobre a saúde mental, emocional, física, desde a gestação até o pós-parto, né? Então, é uma parte que eu gosto muito, de trabalhar com a parte da educação perinatal. Então, sou doula também, presto essa assistência às mulheres. Ai, que bacana. E tudo isso acaba complementando, né? Acho que o seu estudo, o seu trabalho, tudo vai somando. Bem interessante. Perfeito. E aí, primeira pergunta, assim, que é impossível não fazer a você é saber como é que foi aí esse início da sua trajetória na dança, né? E como que despertou esse seu interesse, né, alinhando aí a dança e trabalhando com essa integração da relação mãe-bebê, né? Chegar a desenvolver o método Belle Mamãe, como é que funcionou esse processo. Eu lembro de ter assistido no seu canal do YouTube, é um vídeo seu, acho que foi do seu TCC, que você estava dançando, assim, acho que era, eu não sei exatamente, me parecia uma dança contemporânea, assim, algo mais livre, né, meio, sei lá, biodança, assim, a sensação que veio para mim foi essa, né, e eu acho que você estava gestante na época desse vídeo, né, e aquilo me chamou muita atenção, assim, fiquei muito instigada em entender como foi esse processo, como a dança, né, influenciou a sua gestação, né? Como que foi aí esse caminho? Conta aí pra gente. É um caminho bem longo, eu vou tentar ser sucinta. Se eu me delongar, pode interromper, porque eu falo muito. Então, aí você faz... Liana, mas... Tranquilo. Muda, tá, viu? Só pra gente deixar certinho, alguns momentos eu vou lhe interromper, porque quando os meninos do chat fazer qualquer pergunta ou qualquer sinalização, aí eu tô aqui com o mediador no meio, viu? Tá. Pra gente não se perder. Pronto. Não me perco, não, pode interromper, sem problema. A gente que trabalha com pesquisa tá acostumada a estar apresentando trabalho da pessoa, mais isso. Calma, né? Mas Sim. Pode interromper. Então, esse processo com a dança na minha vida começou desde muito pequena. Eu tenho até um vídeo que eu postei um tempo desse nos stories, o meu avô contando que quando eu era menina, eu morava em roça, né? Eu morava em sítio mesmo. Postei uma foto um tempo desse. Então, mas tipo sítio mesmo, que tipo outro sítio demorava não sei quanto tempo para chegar, sabe? E do centro da cidade também não era muito perto. Então, eu me lembro dele contar outro dia que eu fui com ele tem 98, gente. 98 anos de idade, pra ter uma ideia. E ele vai pra roça ainda todos os dias, pra esse sítio. E aí eu fui lá visitar ele. Aí ele... contando pro meu esposo, né? A Liana, quando era pequenininha, tinha uns 4 aninhos, a gente ia pra beira do rio com o pai, né? Com meu pai. E ela ouvia os sons do sapo. E ela dançava na beira do rio os sons do sapo. Eu não me lembro de nada disso. Não tenho memória nenhuma. Mas ele contando, aí na hora eu vou e repita. Aí eu fui gravar para guardar, porque eu não sabia disso. Então a dança na minha vida sempre foi algo muito natural. Sempre foi muito ouvir o som, dançar, sem som, dançar qualquer som. Aquilo me provoca isso no corpo. E com Sofia também é uma coisa muito assim, a questão da música para ela, né? É algo muito terapêutico. Então, menina, no interior, 0 possibilidades e oportunidades de trabalhar com dança. Então, o que eu dancei durante toda a minha infância era o que a gente via quando tinha acesso à televisão. Então, era um Domingo Legal, era um Faustão, era o El Chan, até hoje, sei todas as coisas do El Chan. Quem, né, gente? Quem nunca? Quem foi adolescente nos anos 90 vai entender o que eu tô dizendo. Então, assim, minha vida sempre foi isso. E relacionado às quadrilhas juninas, às manifestações culturais da cidade, tudo aquilo, as pastorinhas. Então, sempre foi relacionado a esse momento, né? Nada de escola de dança, porque até hoje a minha cidade não tem.
nada relacionado a algo técnico, sabe? Algo assim. Mas era o que tinha na cidade, o que tinha um evento. Liana vai. Até campeonato de circo, pra vocês terem uma ideia. Disputa de circo, de quem dançava melhor, eu já participava. Então, eu me jogava em tudo, assim. Mas eu só fui ter acesso à parte técnica da dança, digamos assim, quando eu já estava adolescente, indo para a faculdade, quando eu vim para a universidade em Aracaju, que aí eu já estava maior de idade, aí eu comecei a fazer as aulas em Aracaju, aí foi que eu comecei a fazer. Aí eu fui fazer balé, jazz, tudo de uma vez só. Que aí eu já estava conseguindo dar umas aulinhas, eu já estava conseguindo ter, né, um pouquinho de recurso, porque naquela época também dança não era investimento para o filho, arte, né? Até hoje, né, gente? A gente sabe disso, infelizmente. São poucos os pais que veem isso como um investimento no cognitivo, no desenvolvimento da criança. E isso é extremamente importante, né? E para a socialização, enfim, para vários benefícios, não só cognitivos, mas para a criança interagir, se comunicar, uma forma de se comunicar. Então, na adolescência, eu começo a fazer esse processo, entro na universidade, começo à medida que eu fazia essas graduações que você leu, eu ia fazendo as aulas, tanto na universidade, porque tinha coisas gratuitas, workshops gratuitos na universidade, e também ia fazendo aulas regulares de balé, que eu fui começar adulta, mas aí era aquilo. Pulei para sapatilha de pontas um ano depois, porque eu ia para mais de uma aula, sabe? Aquilo que você quer aproveitar ao máximo o tempo que você não conseguiu. E aí fui fazendo, quando eu vi, eu já estava fazendo curso de formação de professora de dança do ventre em 2007, com Surreal, que teve aqui em Aracaju. Então, sabe aquela coisa de contar o dinheirinho assim, eu implorar para minha mãe me dar o dinheiro que eu queria fazer aquela formação de professora. Enfim, fui fazendo vários cursos, fui conhecendo a Universidade da Dança, depois fui conhecer São Paulo. Fiz o mestrado em 2015, olha que eu dei um lapso daí de história bem grande, né? E aí, quando eu tô no mestrado, em 2013 para 2015, nesse meio tempo eu caso. Nesse casamento, meu esposo recebe uma promoção de trabalho para São Paulo, mas eu não podia ir porque eu estava com vínculo na universidade. Então, ele vai e eu fico. A gente decide, porque eu não queria deixar o mestrado e eu também não queria que ele deixasse a oportunidade de trabalho. E aí casamos assim, ele lá e eu aqui. Já estava tudo marcado, já está pronto, tudo certo. Aí quando eu defendi a minha dissertação, acho que foi em fevereiro de 2015, um mês depois eu mudei para São Paulo. Então não foi nenhuma opção, assim. Eu já tinha terminado o meu vínculo, a gente combinou, eu fui. Daí, quando eu chego em São Paulo aí, eu me deparo com uma realidade ainda mais diferente, mais competitiva, mais concorrência, mais tudo. Ritmo acelerado, universo muito rápido. E quando eu passei no mestrado, olha que louco, eu fazia dança na Universidade Federal de Sergipe. Aí eu passei ao mesmo tempo no mestrado. Aí o que tinha no edital do mestrado? Que eu não poderia ter 2 vínculos com a universidade, só poderia ter um vínculo. Mas eu era bolsista no mestrado. Eu não poderia ter 2 vínculos, porque eu era bolsista integral, né? Dedicação exclusiva. E era, na época, R$1.500, e aquilo estava pagando meu casamento. Eu disse, não, eu vou ter que trancar a universidade de dança. Eu já estava no 5º período, eu acho. Aí eu tranquei a universidade, terminei o mestrado, mudei para São Paulo. Quando eu chego em São Paulo, eu disse, meu Deus, eu preciso terminar o de dança. Para mim, tá uma lacuna que eu ainda não acabei. Aí eu fui pro técnico, que hoje é o Núcleo Arte e Dança, que era o Shiva Nataraj antes, tem parceria, eu acho, com revista, alguma coisa assim. Aí eu soube que tinha um curso técnico gratuito pela Escola Técnica de Arte de São Paulo. Aí eu fiquei sabendo de corredor. Eu disse, rapaz, deve ter algum jeito de entrar sem precisar fazer o vestibular, porque eu já tenho uma formação, aí fui pesquisar. Aí surgiu um edital para vagas remanescentes. Eram vagas que estavam ociosas, de pessoas que desistiram. E aí você fazia um vestibulinho, você fazia uma prova, depois fazia a prova prática com os professores. E aí eu fui fazer. E aí só eu passei na prova. E aí eu fui direto para o segundo período. Aproveitei todas as matérias da UFES, que eu já tinha cursado. E eu terminei em 1 ano. Só que aí o que é que acontece? Faltando 6 meses para eu terminar, eu estava o quê? Sem saber. Grávida. De 3 meses já. Eu não sabia. Liana, como você não sabia? Mulher, eu não sabia não. Porque eu já tive anemia, já fiquei sem menstruar. Então eu achei que eu estava com quê? Eu achei que eu estava com anemia. E eu emagreci. Ó que doido. Eu perdi peso. Eu passei mal no metrô. Você não tem noção. Eu indo para as finais, era mês de maio.
Eu já devia estar com um mês e não sabia. Eu cheguei no metrô, faltavam 3 estações para eu descer. Aí eu sentada, aí eu comecei a ficar tonta. Eu disse, meu Deus, e agora? Como eu faço para chegar até a porta? Faltam 3 estações. Aí a cada estação que o metrô parava, eu levantava e caminhava um pedestal. O metrô parava na outra, eu caminhava mais um pedestal. Chegou no último, eu desci, parei, esperei, ó, uns 15 minutos. E eu disse que eu tava o quê? Enjoada, passando mal, pressão. E eu achei que era anemia. E fui fazer os meus exames achando que eu estava anêmica mais uma vez. Porque já aconteceu isso no final da graduação. No final do mestrado, eu já estava preventivamente tomando vitaminas, indo pro médico. Porque eu fico no nível virginiano, sabe? De fazer as coisas. E aí, quando chegou aqui, eu disse, não, deve ser isso. Vai ter o TCC, daqui a 6 meses eu tô grávida. Ou eu tô grávida. Eu tô com anemia. E, amor, eu tava fazendo aula de danças brasileiras, queda e recuperação, dança contemporânea, dança de salão. Era aula de, tipo, rolamento. E eu gestante, e eu nem sabia. Eu de estar protegido por Deus. Eu fiquei sabendo que eu ia fazer 3 meses. Aí eu tinha 2 opções. Ou eu continuava pesquisando sobre... A gente tava falando, acho que era sobre Laban e peso. Falando sobre peso, alguma coisa assim. Com grupo, que era um TCC em grupo, né? O TCC em dança, geralmente, ele é coletivo, né? E você faz um espetáculo no final do ano. Ou eu ia dar um pontapé de fazer algo sozinha. E aí eu falei, caramba, quando eu vou ter a oportunidade outra vez, dentro de 6 meses que faltam para defender um TCC, 6 meses para eu parir, coincidentemente certinho, quando eu vou ter a oportunidade de viver isso de novo, dançando, fazendo um trabalho em dança, podendo analisar a mim mesma e eu ser minha pesquisa. Porque nas ciências sociais, que é a minha formação, na sociologia, na antropologia, nós dificilmente somos o nosso próprio objeto. A gente tem um objeto que é comum, tipo as festas juninas, como eu pesquisei, a dança, mas não eu, Liana, pesquisadora, eu, meu corpo, né? Isso é muito das artes, isso é muito da dança, né? Ou você pegar algo que é seu do corpo e transformar isso numa pesquisa maior, numa pesquisa que você vai fazer uma revisão bibliográfica, por algum, sei lá, se tem algum tipo de dificuldade motora, você vai trabalhar isso com a dança, como que é isso? Mas você ser sua própria pesquisa unicamente, isso nem todas as áreas aceita, né? Então, na dança eu tive essa possibilidade. E aí, conversando com as minhas orientadoras, que eu tive a sorte de ter 2 orientadoras mulheres, a minha banca também foram todas mulheres, mães, então foi uma orientadora, e parece que estava casado, assim, sabe? Uma orientadora que é a Letícia, ela é mestre em estudos culturais, ou seja, a minha linha da antropologia, e a outra mestre em dança. Então, as duas eram das 2 áreas que casaram, assim, para mim. Das minhas 2 áreas que pareciam tão separadas para mim. Eu fazia sociologia e fazia dança. Pareciam coisas tão separadas. E ali na dança, no TCC em dança, parece que eu consegui juntar as 2 coisas, sabe? E aí eu comecei a fazer pesquisa do meu corpo. Mas sem imaginar que isso aqui vai ser um método, que isso aqui eu vou vender mais para frente, isso aqui eu vou comercializar. Não. O meu objetivo era terminar 6 meses, parir, sem saber o que depois, que foi a maior descoberta da minha vida. Mas eu queria terminar, porque eu não sabia se... A minha dúvida era, será que os 6 meses, aos 9 meses, eu vou conseguir apresentar um TCC teórico, que eu precisava apresentar o artigo, e prático, tudo no mesmo dia, ao mesmo tempo. Se eu teria fôlego, se a Sofia não ia nascer prematura, se ela não ia nascer antes, se eu ia estar muito fadigada, se eu ia passar mal durante... Então, assim, era algo incerto, porque por mais que a gente tenha vários estudos que mostrem os benefícios da dança, cada gravidez é única. Então, poderia acontecer alguma coisa no percurso do meu próprio corpo que me impedisse de terminar a pesquisa. Aí eu falei, tendo esse risco ou não, eu vou. Mesmo tendo risco, vai ser algo para escrever. Então, aí eu comecei a fazer todas as minhas pesquisas durante o TCC. Foram 6 meses de pesquisa, que eu registrei, escrevi um artigo que eu falo sobre a fluência. Eu pego os conceitos do Laban, do Klaus Viana. Eu trago esses conceitos da dança mesmo. Uno com o meu lado da antropologia de pesquisadora. E aí eu escrevo um TCC. Aí a Sofia nasce. Apresento teórico e prático, né? A Sofia nasce e aí eu decido fazer um livro disso. Na verdade, eu já tinha essa pretensão quando eu escrevia o artigo. Porque eu fazia, além de escrever o artigo, eu escrevia um que a gente chama na pesquisa em dança de caderno do artista. Deixa eu ver se eu tenho umas imagens aqui. É a forma como você registra a sua pesquisa em dança.
Eu tenho umas imagens aqui, deixa eu ver se eu Sim, vou mostrar para vocês. já ouvi Eu falar. fazia por post-it. Então, ele não tá aqui todo coloridinho, Nossa. que eu não consegui encontrar. Mas eles são... Eu fazia assim, como eu não queria levar caderno por conta do peso, eu andava com aqueles bloquinhos de post-it colorido. E aí, a cada aula eu botava, hoje eu passei mal, hoje eu não passei mal. Quando eu fiz a adaptação, tá, para eu subir, eu levantar do chão, eu preciso da alavanca do antebraço, eu preciso acionar a musculatura da coxa. Então, eu ia anotando essas minhas sensações nesse diário, né? Nesse diário do artista, do caderno do artista, e ao mesmo tempo que escrevendo no artigo. Então, eu já tinha pretensão, quando eu estava grávida, de escrever o livro. Escrevi, depois que a Sofia nasceu, eu terminei num puerpério intenso, intenso, intenso demais. E aí é que vem a sacada. Por quê? Quando a Sofia nasceu, eu fiz um parto cesárea e eu achei que eu ia conseguir um parto natural, um parto normal. E eu não consegui. Eu tava com 40 semanas e 5 dias, 41 semanas. E nada de contração, nada de tampão sair, nada. E aí, parto cesárea, 45 dias, 2 meses sem atividade física. 1 mês e 19 dias depois, o meu peito começou a empedrar tanto aqui, mas tanto, engurgitar, né? Eu massageava, eu fazia ordenha manual, eu fazia ordenha de bombinha. Sofia dormia muito, meu peito ficava muito inchado. E aí, num dia, tanta dor, aí eu fui pro hospital. Aí, chegando lá, eu preciso contar isso pra contar do velho mamãe. Chegando no hospital, Sim. O médico falou, não, isso tá tranquilo, você vai tomar antibiótico, anti-inflamatório, vai para casa e vai dar tudo certo. Basta fazer a massagem, a ordenha e oferecer o leite pro neném. Tudo certo, fui para casa. No outro dia já estava com febre. Voltei de novo para urgência. Aí uma médica me atendeu. Um médico me atendeu. Aí ele falou assim, quem foi a médica que mandou você ir embora ontem? Você tem que ir para a mesa de cirurgia agora. Aí eu falei assim, como? Aí veio uma outra médica, teve troca de plantão. Aí ela falou, você vai parar de amamentar. Aí eu comecei a chorar desesperadamente, porque minha amamentação foi sofrida. Meu peito sangrava muito. E eu tinha conseguido já. A Sofia já estava arrumando certinho, sabe? Ganhando peso. Médicos que mandavam eu dar a fórmula e eu não dei. Eu resisti, fui e fiz. E aí ele falou, você vai para o centro cirúrgico agora. Na minha frente ele ligou, preciso de uma mesa de cirurgia. Ela tá com pus, inflamação, né, uma bactéria no peito e precisar drenar. Aí eu me vi no outro dia numa mesa de cirurgia com Sofia no hospital. Eu tive que fazer uma cirurgia no peito, ao redor da auréola, drenar o peito. Fiquei 8 dias internada com a veia puncionada. Eu raramente conto isso, só quando alguém me pergunta da história do velho mamãe, porque eu preciso contar isso para vocês entenderem que eu precisei ficar mais 30 dias sem atividade física por conta de uma segunda cirurgia. Então, no total, para quem trabalha com dança, 90 dias, fora o período da gravidez, que você já não dançava em todos os instantes que você dançava antes, foi quase 1 ano. E aí você fica, meu Deus, onde tá eu, mulher, que eu já não me reconhecia mais? Onde tá eu, mãe, que é nova, essa personagem que tá chegando aqui e não vem com manual, pode falar o que for, cada maternidade vai ser única, né? Onde está a bailarina que já não se encontra mais? Todo o eixo que ela perdeu durante a gravidez já não é mais o mesmo. A flacidez, a barriga flácida, o abdômen flácido, o peito vazio, pele sobrando. E aí você começa a ouvir cobranças sociais, cobranças estéticas, cobrança de tudo. Aquele abdômen que era super valorizado quando você estava grávida, endeusado, chá de bênçãos e foto. Quando você tem, os olhos se voltam para o bebê. Então, a mulher, muitas vezes, ela é esquecida nesse pós-parto. E quando nasceu o bebê, está nascendo a mãe. Então, a gente precisa, eu sempre falo, a gente precisa cuidar de quem cuida. Porque é muito doloroso. O pós-parto foi uma das minhas maiores descobertas. E a amamentação, para mim, foi a coisa que conseguiu me tirar totalmente do eixo, assim. Então, nesse processo, eu embalava a Sofia, porque ela desmamou com 1 mês e pouquinho, ela desmamou. No período que eu fiquei na maternidade internada, né, durante 8 dias. Mesmo eu dando... Olha, eu dava o peito para ela com 1 ponto, você não tem noção, porque eu não queria que ela desmamasse. Mas aí a maternidade vinha com a mamadeira e tal. Aí eu desmamou. Aí eu, tá bom, então são 3 meses sem isso, eu preciso me conectar com Sofia de algum jeito.
Então era com a dança. Eu botava ela no colo, pra ela não teve cólica, ela não tinha gases, porque ela ficava no sling, ela ficava agachadinha na posição de fazer cocô. Eu dançava com ela dormia muito bem. Então a nossa conexão nesse período de desmame foi com a dança, mas algo muito instintivo. Igual quando eu falei pra você que meu avô dizia que eu dançava instintivamente. A mãe tem isso. Então, algo que eu Foi muito natural. não é algo surreal. Nossa, a Liana criou uma fórmula. Não, as mães fazem isso. Elas colocam no colo, elas embalam. Pode não ter a técnica, o jeitinho, a técnica apurada de uma dança, os cuidados devidos que tem que ter com o sling, mas ela tá fazendo um primordial, que é unir os corações naquele encostinho. Mãe, sabe? Quando você põe o neném assim, fica o seu coração com o coração do bebê. Ele escuta os batimentos que ouvia quando estava no útero. Ele sente seu cheiro. Você fica mais tranquila. Aí você exala hormônios da felicidade. O bebê sente, o bebê se acalma. Então, isso é natural. Só que a gente faz instintivamente isso. Então, eu percebi que eu fazia isso. E aí, eu fui e postei um vídeo dançando com Sofia. E aí, outras pessoas elogiando. Eu falei, caramba, tá massa, então, vou continuar. E nesse processo eu relactei, fiz meu corpo produzir de novo. Coloquei uma sonda, leite, fórmula para fazer Sofia mamar no peito mais uma vez. Ela amamentou outra vez, voltou a mamar, tiramos a fórmula, conseguimos mais uma vez. E era sofrido, viu? Era choro, a madrugada a fio, ela com 4 meses. E aí, mais pra frente, eu outro vídeo postei com Sofia. Aí uma amiga minha, Li, você já pensou em dar aula com Sofia? Aí eu falei, não. Aí ela cogitou, né? Aí eu falei, pode ser uma ideia. Aí o que eu fiz? Vou oferecer uma turma. Aí eu fiz um projetinho, apresentei numa escola em São Paulo, que não tem mais, né? Que era a Shangri-La na época. E aí levei esse projetinho, ela falou, vamos fazer uma aula experimental, eu gostei bastante, tal. Então, a minha vida é projeto, gente. Então, se vocês quiserem fazer as coisas, escrevam, registra tudo, tá? Na Biblioteca Nacional, vocês não perderem nada. Então, como eu já sou pesquisadora, eu já tinha registrado o livro, tinha registrado esse projeto. Sim. Tudo eu vim registrando, a marca, tudo eu fui registrando, porque é natural, gente. Quem faz trabalho acadêmico sabe. Tudo você tem que registrar. Acostuma também, né? Oi? Acostuma também, né? É o hábito mesmo. Pega o ritmo. Você termina um artigo, não sei o que, publica, já tá na revista tal, já tá registrado, enfim. Aí eu fui, dei a primeira aula. E aí eu lembro que quando lancei, tinham seis mães inscritas. Disse, nossa, as pessoas nem me conhecem, então será que é bom mesmo? Aí as pessoas foram, eu fiz a primeira aula, postei, aí uma amiga minha de Aracaju, Li, quero dar aula disso. Você dá formação? Aí eu na minha cabeça, nunca pensei. Sabe quando as coisas foram acontecendo? E eu não tinha pretensão, vou fazer isso. Não, eu queria naquele momento sair de casa. Vou dizer sinceramente, poder sair de casa com Sofia, poder dançar, mas não tinha uma escola que dissesse assim, vem aqui, a gente recebe Sofia e você ao mesmo tempo na sala de aula. Porque o som era muito alto, as luzes eram muito fortes, o barulho era muito intenso, o cheiro da sala nem sempre era interessante, né? O bebê, a gente sabe. Nem tudo era higienizado com álcool 70. Essas coisas de álcool em gel, álcool 70 de hoje, ó, a gente já faz. E tem gente que não gosta também, né? Tem gente que não curte essa mistureba. Exato. Tem gente que não gosta. E aí eu falo, caramba, quanto é que eu, morando só com meu esposo e Sofia em São Paulo, vou conseguir fazer aula novamente sem Sofia? Vai ser muito difícil. Então, naquele momento, eu só queria, assim, me dê uma sala para eu poder dar aula para outras mulheres que queiram vir me encontrar e dançar. E ali começou. E aí, quando essa minha amiga falou, Li, eu quero dar aula com isso. Aí eu fiz uma live, um meeting com ela, né? Uma chamada na época. E conversei com ela e tal. Dei umas instruções para ela. Ela, lançou uma turma em Aracaju. Sem eu fazer a formação. Mas tudo meu registradinho, né? Então, ela também é advogada, então foi super tranquilo fazer. Aí, quando eu vi, eu já estava com um registro em andamento, o livro, o método. Aí eu falei, cara, eu acho que eu não tenho mais o que esperar. Porque o que eu achava que eu tenho que fazer? Olha a minha cabeça.
de pesquisadora. Eu disse, não, eu acho que eu preciso fazer medicina, porque como é que eu vou trabalhar com gestante se eu não fizer medicina? Não, mas eu preciso fazer enfermagem, porque como é que eu vou trabalhar com ela? Aí, não, mas também eu preciso fazer psicologia, porque eu vou trabalhar com mulheres no momento de pós-parto, eu preciso estar emocionalmente preparada. Oh, meu Não, olha Deus! isso. Aí eu falei, quem foi a outra? Ah, e eu preciso fazer fisioterapia. Como é que eu vou trabalhar fisioterapia pélvica? Quando eu fui contar, eu ia passar uns 30 anos só fazendo a formação para poder alcançar o curso. Aí o que eu fiz? Eu busquei mulheres que já tivessem relação comigo na minha vida de dança, que trabalhassem com mulheres, que trabalhassem com dança do ventre e que fossem dessas áreas que eu buscava. E eu juro a vocês, gente, eu acho que é coisa de destino. Ó como eu fico arrepiada, sem tirar nem pôr. A Lorena Fará, que é a Lore Dias, que é pediatra, fez um curso de teatro comigo aos 16 anos para entrar na faculdade. Ela nem era estudante de medicina ainda, eu nem era estudante de sociologia. A gente se conheceu lá e veio se reencontrar no Bela e Mamãe. Tipo, 15. Caramba! A fisioterapeuta pélvica, que é a Tatiane Moura, a gente fez parte da mesma companhia de dança na adolescência, com 17 anos. Viemos nos encontrar depois, já mães. A psicóloga e doula, que é a Aline Souza, que ainda são mentoras, né? São as mentoras do Bela e Mamãe. Ela foi minha aluna de dança do ventre. Ela era aluna do balé clássico, que eu dava aula na Academia Sergipana de Balé. E ela foi para minha turma de dança do ventre, isso muitos anos atrás. Inclusive, ficamos grávidas juntas. Um nasceu num dia, o outro no outro dia, pra vocês terem uma ideia. Nossa! Aí eu precisava de uma enfermeira, que é a única que não era da minha vida de dança, que é enfermeira com especialidade em obstetrícia. É a Adriana. Olha o que aconteceu. Ela se inscreveu na turma de formação do Bela e Mamãe, me mandou uma mensagem bem assim: sou enfermeira, trabalho com esse público, nunca pensei em como unir as duas coisas, porque eu também sou professora de dança do ventre e eu quero saber o que é que você tem para mostrar. Ela fez a formação, amou a formação. Na mesma hora que eu vi o currículo dela, eu convidei ela, eu disse, eu preciso você formando as professoras junto comigo. E aí ela aceitou de imediato. Aí hoje são 4, né? Aí hoje eu convidei mais uma, hoje esse ano, né, eu falo, que é a Daphne, que também é professora do Bela e Mamãe, eu conheci ela no Bela e Mamãe, foi minha aluna de São Paulo, e ela é bailarina clássica e assessora de aleitamento materno. Então, ela já trabalha com esse lado de câncer de mama, amamentação, e aí eu trouxe ela junto também. Então, agora somos 6 mulheres, assim, na formação de professoras do Bela e Mamãe, dentro desse percurso de fazendo 6 anos esse ano, Bela e Mamãe. E o Bela e Mamãe, ele chega pra mim assim, ele chega num momento de muitas dores reais, físicas mesmo falando, sabe? Emocionais também, de várias cirurgias, de um momento... Eu digo que o pós-parto, a maternidade, é como se fosse uma montanha-russa de sensações e de sentimentos. Tem dia que você tá lá em cima, olhando tudo, vendo o pleno. Mas tem a hora que desce a montanha-russa e faz assim... E aí você desce em rodopio e aí você tá no fundo do poço. Às vezes tudo no mesmo dia, às vezes tudo de segundos. Então, estar dentro desse turbilhão e ter a dança foi o que me deixou não enlouquecer. E eu vou dizer isso de fato mesmo. Depois que o autismo entrou, eu falei que eu falo muito e vou buscando para outro assunto, vocês me chamem. Quando O espaço é né? seu. A gente só tá dando corda, porque não quer te puxar. não decorda, a pessoa sai correndo. Fique tranquila, está seu. Quando o autismo entra na minha vida, Sofia, com 1 ano e pouquinho, né? Que eu começo a perceber nas aulas do Bela e Mamãe, olha que louco, a importância de socialização para as crianças. Né? Aí eu percebo o quanto a dança, ela me cura até hoje. Porque saiu recentemente uma pesquisa, não vou me lembrar os autores agora, se não me engano foi no Canadá, que infelizmente há uma porcentagem muito grande de mães de crianças com deficiência desenvolverem problemas cardíacos, mentais, psicológicos, mentais não, psicológicos, devido à carga mesmo. Então eu falo para o Elton direto isso. Eu digo assim, se não fosse a dança, lógico, a gente faz terapia, a gente tem outras práticas, a gente faz corrida de rua, a gente faz outras coisas. Mas se não fosse a dança, o meu compromisso com as minhas alunas toda terça e quinta de manhã ali para eu dar aula para elas, eu digo, não, Sossô, agora você vai ter que fazer alguma coisa que a mamãe vai precisar dar aula. E esse da aula é a dança para mim, sabe? Então esse da aula para mim é trabalho. E é um trabalho que me completa não só de forma financeira, mas faz eu me mexer, literalmente me mexer, sabe?
E aí, quando a gente se mexe, quando a gente se movimenta, a gente faz o quê? A gente produz hormônios que nos fazem bem. E aí dá uma sensação de bem-estar. É uma sensação de bem. Então, Belle Mamãe, ele vem assim, ó. Pra finalizar a minha fase, senão eu não termino nunca. Eu sou que enfim, não termino. O Belle Mamãe, eu digo que ele surge pra mim numa necessidade muito pessoal mesmo, de enquanto mulher pesquisadora se tornando mãe, enquanto uma mãe desesperada num pós-parto com muitas dores. Então, ele surge muito de uma necessidade que eu precisava para aquele momento. Para aquela Liana que precisava escrever um TCC, para aquela Liana que precisava, no pós-parto, se conectar com a filha de um desmame precoce, que conseguiu amamentar de novo, para aquela Liana que queria sair de casa naquele momento porque queria dançar, não tinha onde deixar, não tinha por que deixar a Sofia, tinha que levar ela. Então, criei um lugar para eu poder estar com ela, dei aula com ela até 2 anos e pouco no sling, no colo, andando. Era para aquilo. Então, surgiu de uma necessidade muito pessoal para uma possibilidade coletiva, que foi o que se tornou depois, a partir de várias outras professoras, porque sozinha eu não faria nada, né? Sem o meu esposo para me ajudar, sem a Sofia no meu ventre eu não teria pesquisa, sem as mentoras eu não teria a formação hoje que o Belle Mamãe tem, tão interdisciplinar. É uma médica falando sobre bebês prematuros, sabe? É uma fisioterapeuta pélvica falando o que pode e não pode a gestante fazer de dança no ventre. É uma enfermeira obstetrícia falando sobre a amamentação, todas as partezinhas da mama, como manusear, como ajudar essa mãe. É uma psicóloga falando sobre os aspectos psicológicos do parto, da gestação, do puerpério, como você aborda, de uma coisa simples, como você abordar a mãe quando chega na sua escola. Sabe? Perguntas simples que podem desencadear gatilhos na cabeça dela do momento do parto, do pós-parto, de um abandono, de um sofrimento. E as professoras saem preparadas porque a gente tem uma profissional que ajuda, né? Então, assim, hoje é uma possibilidade coletiva mesmo, com vários braços, somos um povo, assim, com várias mulheres em vários lugares. Então, Belle Mamãe sai de uma necessidade muito pessoal a uma possibilidade coletiva. Encerrei, de fato. Gente, que bacana isso. Eu não sabia que tinha essa história, assim, por trás. Eu já imaginava, porque, né, até no currículo você fala que começou muitas coisas dentro da sua gestação, mas eu não sabia que tinha tantas coisas envolvidas nisso, né? E o quanto realmente é sofrido também, sabe? Eu acho que a gente vem de um processo de conscientização também, né, da gestação, da maternidade. Você comentou muito sobre isso, né, de cada maternidade ser única, né? E hoje em dia a gente tem essa informação muito mais disseminada do que antes. Eu estava até esse final de semana conversando com uma mamãe recente também, e ela também está nesse período, ela não consegue dançar, o bebê chora muito, né? Precisa estar ali sempre juntinho, amamentando. Então, ela sente muita falta da dança. Ela está passando também pelo processo, né, do puerpério, que não é fácil. E, assim, eu não tenho experiência, assim, pessoal no assunto, mas dá para sentir, a gente consegue, né, com empatia, sentir a dor do outro. Então, quando ela falava, assim, sobre as dificuldades da amamentação, eu falava, gente, mas as pessoas falam que a amamentação é uma coisa linda, é incrível, é só maravilhoso. E tem muitas problemáticas por trás, né? Como é doloroso, como é sofrido. E às vezes até a própria gestação é muito, né? Desencadeou vários problemas físicos de saúde mesmo, né? E às vezes até mentais, emocionais. Então, assim, essa oportunidade que você trouxe aqui pra gente de entender um pouco melhor foi muito bacana. Como influencia, né, na gestação e como chegou nesse processo de união com o seu bebê, já que naquele momento você não estava tendo contato, né, através da amamentação. Que dizem, né, muito disseminado, que é a única forma de vínculo com o bebê. Uma das poucas formas de vínculo, né, que é estar ali juntinho e tal. Tanto que eu tenho uma prima que ela não estava conseguindo amamentar porque sentia muita dor. E, assim, ela se colocou muita culpa, porque ela falava, meu Deus, eu não vou criar conexão com a minha filha. E às vezes a própria família, amigos ao redor ali, não, mas tem que dar de mama mesmo, vai doer mesmo, é assim mesmo, continue, né? E para ela aquilo não estava, sabe, fazendo sentido. Então eu acho que a dança, pelo menos, veio assim como uma dessas alternativas, né? De que não existe só uma coisa que cria esse vínculo, né? A amamentação, eu acho assim também que é muito bonito, é algo incrível, mas que também precisamos
desmistificar muitas coisas. Você queria falar alguma coisa, Rafa? Eu te interrompi. Eu Diga. quero, na verdade, te perguntar a Pro, assim, quando você traz a história, a gente vai construindo uma linha do tempo, né? E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A nível de saúde mental, a gente percebe uma Liana com muitos projetos, construindo o TCC, sai da faculdade, casa, constrói essa ponte, né? São Paulo e sua terra natal, seu esposo, vocês recém-casados têm que ter todo esse jogo de cintura porque ele está longe, né? Aí vem a gravidez, vem esse processo de saúde e no final vem essa construção do projeto. A pergunta é: como é que você conseguiu construir a sua saúde mental até esse ponto? Em quais momentos você sentiu que o fósforo estava se apagando? Ou não sentiu? Foi muito tranquilo? Você conseguiu Em dar meio, conta disso tudo? em meio Como a é que tantas você reviravoltas, né, Rafa? Porque pela história que ela contou, tiveram é muitas isso? reviravoltas. A gente percebe duas lianas completamente diferentes na história. Enquanto você contava, eu ia, né, revivendo os seus momentos, como uma história em quadril mesmo. E aí eu percebia isso. Existia uma Liana antes, né, que era aquela Liana jovem, solta, bailarina, cheia de processos na mente, a nível de projetos, de construção de vida, e de repente uma maternidade faz uma linha, um corte na linha do tempo aí, e aí ela tem que se reinventar, né? É a saúde mental nesse processo. Houve baixas, Eu vou te houve... Como dizer, é que você... eu gosto de um meme, de uma frase da Marília Gabriela, que ela fala. Marília Gabriela? Que ela fala, eu tenho uma mente caótica. Ela fala, eu tenho uma mente caótica. Então eu vou começar assim, eu tenho uma mente caótica. Eu vou começar assim, porque eu tenho que ser complexa. Eu sou uma pessoa complexa, eu falo com meu esposo, quando a gente tá em DR é só concordar. Concorda que a gente se resolve. Porque a minha mente é muito virginiana. Então, assim, se eu for fazer, eu tento racionalizar muitas coisas. Então, eu tentei em muitos momentos racionalizar a dor para poder entender. Eu tento racionalizar tudo. Tipo, se eu tô com medo, eu tento racionalizar para poder entender de onde vem esse medo, de qualquer coisa. Então, a saúde mental, quando a maternidade chega, se a gente bem soubesse, toda mãe tinha que ter apoio antes. Porque uma coisa que eu aprendi com a dolagem, a gravidez, a maternidade, ela começa aqui. Ela não começa quando o bebê está no seu colo. Então, quando você começa a mudar o seu mindset, quando você começa a mudar a sua mentalidade sobre a cultura de parto, a cultura da amamentação, a cultura do corpo, a cultura, digo, os fazeres diários, de como isso é vendido, como isso é colocado, você começa a racionalizar um pouco mais as coisas, sem perder o afeto, não é racionalizar e deixar tudo frio, não é isso que eu estou dizendo. É parar e entender. É que a minha cabeça funciona bem planilha mesmo. Eu vejo a coisa, é como se a minha cabeça abrisse um Excel, mas se que eu abro um Excel. A virginiana. Eu vou elencar tudo, eu vou elencar todos os fatores. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Tem A e B, A vezes B, A mais B. O que é que a gente dá de resultado? Eu resolvo? Se eu não resolver, não vou me importar, não. Mas se tiver solução, a gente vai resolver. Então, a minha cabeça é um pouquinho assim. Mas a maternidade, ela chega e me dá uma poldada nisso aí. Porque tudo que eu tinha aparentemente controle da minha vida, eu passo a não ter. Então, eu passo a não ter controle do meu corpo que está mudando. E muitas vezes na gravidez, a dança me ajudava. Porque muitas vezes na gravidez, fica, eu tô sem eixo. Meu eixo mudou de novo, mas mudou de novo. Então, na verdade, aquilo era uma adaptação que eu fui entendendo. Que a dança traz muito isso para a gravidez. Isso é muito importante. Autoconhecimento. E traz o conhecer do corpo durante todas as fases. Porque você consegue parar para se ouvir durante uma aula. Você consegue parar para entender onde está o posicionamento do seu pé, se está mais aberto, se está mais fechado, onde está o peso do seu corpo. Você consegue adaptar. Porque essa dança que você vai fazer durante a gravidez vai te ajudar para a melhor posição, por exemplo, na hora de parir. Literalmente na hora do expulsivo. Você vai entender como seu corpo se comporta melhor para o bebê sair.
independente da via de parto. Então, assim, a minha saúde mental, ela precisou de muita terapia depois da maternidade. E eu demorei a fazer. E muitas mães não conseguem. Por quê? Porque a gente não tem rede de apoio para deixar a criança. Porque muitas vezes a gente não tem acesso às terapias, né? E eu tinha plano de saúde, mas eu não tinha com quem deixar a Sofia para poder ir para terapia. Então, eu só consegui começar a fazer terapia quando a Sofia começou a ir para a escolinha com 1 ano e 11 meses. Então, até aí, foi a dança, o Belle Mamãe, a cabeça focada em que eu preciso fazer algo para eu não me sentir parada no tempo. É muito doido, porque a gente quer estar com o filho, mas a gente quer a vida de antes. E a conta não fecha. Sim. A gente quer fugir da maternidade, mas a gente quer fugir com os filhos no colo. É mais ou menos isso. Não sei se vocês conseguem entender. Eu vou tentar fazer umas analogias, porque é muito louco. Então, assim, eu quero sumir da maternidade, mas eu quero os filhos pertinho, eu quero Sofia pertinho. Aí você não foge da maternidade, sabe? Você tá ali. Então, na verdade, o que a gente precisa é de rede de apoio, para que essa nossa saúde mental ela seja trabalhada de uma melhor forma. E eu não falo rede de apoio, gente, daquela mensagem no WhatsApp, não. Eu falo rede de apoio da amiga que vai lá, espere, e não pergunte, quer que eu lave os pratos? Não, que chegue lá, lava os pratos, deixa uma comidinha gostosa. Olha, eu já vi, olha que ideia legal. Eu vi uma aluna minha contou que ela teve no puerpério dela o chá de puerpério. As amigas iam uma vez por semana, uma amiga ia para fazer as comidas da semana, deixava tudo congeladinho no congelador, para ela só tirar e botar. Ai, que massa! Gente, isso é rede de apoio, entendeu? Isso é rede de apoio. Então, estão inovando, graças a Deus estão inovando os tipos de chá de bebê, de chá de não sei o quê, né? Aí agora eu vi esse chá de pós-parto, que aí uma ia e fazia as marmitas da semana. Então, quando eu falo rede de apoio, é rede de apoio literal. É você chegar na casa da mulher e tipo, eu seguro agora para você poder tomar um banho de 5, 10 minutinhos, porque a gente não toma mais banho de 5 minutos. A gente toma banho, às vezes, várias vezes tomei banho com um carrinho de Sofia na porta do banheiro, porque eu tava sozinha, não sabia se ela tava... Enfim, se ia precisar, se ia engasgar, e eu não ia ouvir, eu não ia estar, porque eu ia estar no banho. Então, para essa saúde mental ser mais eficaz, digamos assim, para a gente poder ter uma melhora nisso, eu acho que é uma junção de fatores. Pensando por mim, eu demorei muito a fazer porque eu não tinha como. E aí eu imagino hoje mulheres que estão mais na periferia, nesse momento de pandemia, mães solo, mães que não têm, que às vezes tem o companheiro, mas é como se fosse uma mãe solo, não sei se vocês conseguem entender. É a mãe e o pai daquela criança, trabalha fora. Às vezes não tem creche na região que ela está, ela não consegue deixar. Na pandemia tudo fechou também, então as mulheres ficaram mais sobrecarregadas ainda. Então, eu imagino que isso ainda vai ser reflexo por alguns anos para as crianças que nasceram na pandemia, para as mulheres que gestaram e que pariram nesse período também, né? E acredito que as artes, não só a dança, não só o Belle Mamãe, mas a atividade física, uma caminhada, um grupo de gestantes que se encontram no final de semana, de mães que se apoiam, isso pode ir ajudando, né, durante esse período. Então, resumidamente, a minha mãe sempre foi um pouco caótica, sempre foi bem complexa. E a maternidade quebrou o meu autocontrole, assim. Mostrou que eu não tenho controle de nada. Eu comecei a dançar um pouco conforme a música nos primeiros momentos. Então, o que eu achei que eu tinha controle mudou completamente. Mudou. E ainda até hoje. Porque cada fase da criança é uma adaptação diferente. Então, vai... Ó, tem alguém falando aqui. É meu esposo, né? Está aí, né, na sala. Tem dois comentários. Tem um comentário da Paty que fala assim, verdade. Eu precisei primeiro engravidar mentalmente para depois biologicamente. É um pouquinho do que a Pro tá falando, né? E a maternidade começa... Eu vou dizer a você que a mente, ela é muito poderosa. A gente não tem noção do quanto é poderosa. E eu digo isso por trabalhar com a doulagem, a gente percebeu o quanto isso aqui interfere até na via de parto que você vai ter o seu bebê. O quanto, muitas vezes, as opiniões de fora, as cobranças que tem que ser assim, tem que ser assado. O quanto você... Autossabotagem. Autossabotagem. Quando você deu o exemplo da sua amiga, né, que se sentiu culpada. Eu me senti culpada naquele momento. Quando a Sofia desmamou, eu falei, caramba, onde é que eu errei? A gente já fala isso. Onde é que eu errei?
Mas será que eu errei? Será que aquele comercial de TV toda hora falando fórmula não sei o que, não sei o que, não sei o que, seu filho mais forte. A pediatra, com 3 dias, que era com 3 dias que tinha que ir na pediatra, ela olhou para a Sofia e falou, ela precisa de fórmula. Ela disse isso exatamente para mim. Eu mudei de pediatra no mesmo momento, mas eu tive a possibilidade de mudar o médico. E quem não tem? Que tá, às vezes, um médico no SUS, por exemplo, e não tem essa assistência. E ela vai achar o quê? É o médico. A gente tem uma hierarquia de que sabe tudo e que a gente tem que seguir. E a gente esquece, às vezes, que a gente tem protagonismo, que a gente conhece o nosso corpo, que a gente, melhor do que ninguém, conhece o nosso filho. É quem fica mais tempo com a criança. Então, a gente tem que levar esse protagonismo, que a gente chama, o pessoal da saúde chama de protagonismo na saúde. Você identificar aquilo, e não só porque o médico falou que precisa, que realmente precisa. Você precisa, talvez, de outra opinião, de outras opiniões. Né? Então, foi isso que eu não aceitei. Não aceitei desmamar. Aquela coisa também do controle, né? Não aceitei o desmame dela depois de 1 mês e pouco com a minha cirurgia. Fiz relactação, não aceitei. Então, mudou muita coisa. Assim. Tem outro comentário que você falou? Eu não tô conseguindo ver. Achei como ver agora. Sim, o maridão aí apaixonado. O maridão fala assim: a carga de tudo na mulher é cruel. A pandemia contribuiu para que pudesse perceber totalmente como era isso e o quanto Li era sobrecarregada. Isso é muito importante para um homem dizer, né? Porque era isso também que eu ia perguntar a Pro depois. Porque aí a Pro se transforma também numa empreendedora. Aí vários papéis se somam. O de mãe, o de mulher, o de professora e agora de empreendedora. Como foi essa fase? Você se viu em vários papéis e você tendo que administrar isso tudo. E a gente percebe que o maridão aí compreendeu, porque é muito difícil às vezes, né? Os homens chegam a esse nível de evolução, de entender assim, não, minha mulher tem a vida dela e eu tenho a minha, e nós dois se encontram aí nesse caminho. E para você, Pro, como foi se ver nesse mundo de papéis e dar conta disso tudo? Ó, primeira coisa que eu vou dizer, a gente não dá conta, tá? Fiquei curiosa. Primeira coisa que eu... Pode perguntar. Primeira coisa que eu digo, gente, nunca dá conta. Nunca. Se alguém dizer na maternidade, vou dar conta de tudo. É a maior cilada você entrar na maternidade pensando que vai dar conta de tudo. Sabe por quê? Vão te chamar de guerreira. Aí você vai vestir um papel de guerreira, de medir forças. Aí você vai querer fazer tudo. E você não vai fazer nada. E se cobra. Completo. E aí você vai se cobrar, vai se culpar. E quando a culpa não é sua. A gente tá muito numa sociedade que é tudo muito acelerado. Isso em São Paulo eu sentia mais do que aqui. Você não pode parar. Você não pode isso. Você tem que continuar, senão você perde lugar no mercado. Senão você perde trabalho. Então, não dá conta. Mas a gente também acumula funções. Isso é social, é cultural. O quanto a mulher acumula funções. A maternidade chega diferente para o homem e para a mulher. A gente sabe que é diferente. É muito diferente. Meu esposo está falando isso porque eu precisei viajar mês passado para São Paulo para a apresentação do grupo da Marraila, né? Eu fiquei à distância porque eu tinha mudado para cá. E aí eu fiquei 1 semana antes. E aí ele ficou sozinho com Sofia. Aí eu planejei que ele pegasse férias, porque eu sabia que ele não ia dar conta, porque ele bate ponto 8 horas todos os dias, mesmo online. E aí, amor, nos 2, 3 primeiros dias ele já me mandou mensagem. Li, eu não imaginei que era tão pesado. Porque mesmo na pandemia, estávamos os dois. Ele não estava sozinho integralmente com ela. Eu sempre estava lá. Então ele precisava de uma reunião, eu estava lá, eu ia dar aula, ele estava, eram sempre os dois. Mas nessa viagem foi a primeira vez que eu viajei tantos dias. Eu fui em abril, mas eu viajei em um dia. Foi tipo um bate e volta. Voltei, peguei só um hotelzinho, voltei no outro dia. Mas do mercado peça, não. E aí ele disse que viu e percebeu o acúmulo. Por quê? Prato não se lava só, casa não se limpa só, criança suja tudo o dia inteiro, criança desarruma tudo o dia inteiro. E eu, virginiana, que sou, eu saio fazendo tudo, né? Eu vou olhando, eu vejo um tapete, eu conserto, eu vejo um brinquedo, eu guardo, aquela coisa. Então eu não paro, eu não descanso. E aí, quando ela dormia, ele disse que ia arrumar a casa e aí ele terminava, meu Deus, e eu nem tô trabalhando. Foi isso que ele falou. E eu não tô batendo as minhas 8 horas, e Liana ainda trabalha. Como que dá conta? Aí eu falo, não dá conta. E aí, o que é que eu fiz para, entre aspas, dar conta? Eu priorizo.
eu falo o que é prioridade fazer no momento. Então, o empreendedorismo, para mim, não foi algo novo, porque eu sou filha de comerciante. Então, os meus pais são comerciantes e eu, desde menina, eu adoro trabalhar com gente, sabe? Balcão. É material de construção. Então, amor, até os parafusos, essas paredes que estão vendo pintadas aqui, fui eu que pintei com o marido. Então, eu já trabalhei com material de construção a minha vida toda. Vendendo parafusos, vendendo cimento, vendendo areia. Nossa. Então, tudo isso eu sei fazer. Tipo, fazer extensão, tomada, tudo isso eu sei colocar. Então, assim, eu sempre lidei muito com gente, com o povo, no balcão, com cliente. Então, eu gosto de estar com gente. Então, isso não foi algo ruim, não é ruim, não. Isso não foi algo novo, o empreender. Foi diferente empreender com dança, com público materno, que era algo que eu não estava habituada, né? Então, foi uma função que eu já gostava de fazer. E aí, eu vim gostar de fazer no que eu já trabalhava, que era dança. Então, meio que foi casando tudo. Esse tema que a gente colocou hoje, dança, maternidade e empreendedorismo, meio que me define muito, assim, agora. Então, quando você mandou o tema, ai, gente, são as minhas áreas, assim, junto hoje, né? Eu consigo dizer. Então, o que é que eu faço? Se pode ajudar alguém que está assistindo se estiver se planejando, né, aí. Eu tenho rede de apoio, meu esposo. Ele, no Bela Mamãe, tipo, eu não cuido de nada burocrático. Os contratos, pagamento... Ele faz no horário inverso do trabalho dele, porque são coisas práticas, sabe? Coisa assim, cobrança, tal. Porque eu não daria conta de fazer isso e pesquisar, ler, estudar, praticar as aulas, formar as professoras. Então, eu fico com a parte toda de conteúdo, de pesquisa, que eu já fazia do livro que eu mostrei para você. Ah, é que eu nem mostrei. Tá aqui. Deixa eu fazer meu merchan? Sim. Claro. Depois me passa o Claro. endereço que eu vou mandar um livro para vocês. Vou mandar um livro para cada uma. Depois eu mando no zap o endereço, viu? Eu vou mandar para vocês. Tranquilo. Como endereço só, Coisa vocês boa. me mandem como que é. Que aí eu mando para vocês. E aí, deixa eu ver onde tá. Obrigada. Aí eu tenho ele no Bela Mamãe para me ajudar com isso, porque eu não daria conta mesmo, assim, de ir para essa parte, tipo, site. Aí a gente tem um rapaz que faz o site da gente, porque a gente tem plataforma própria de estudo do curso. Mas parte de conteúdo que vai para o Instagram, tudo eu olho, porque tem que ter muito cuidado, todos os textos. Se for e-mail, mesmo que ele dispare o e-mail, mas quem escreve sou eu. Porque eu acho que tem uma linha de comunicação que é direta comigo, né? Então, no Bela Mamãe, eu tenho isso com ele. Na vida materna, sempre fomos nós três. Eu, ele e Sofia. Então, é divisão mesmo de trabalho. E eu não me cobro mais, já me cobrava, a ter que trabalhar 8 horas. Porque imagina a cabeça virginiana não podendo trabalhar 8 horas, minha gente. Que é o que a lei diz que tem que trabalhar, né? Só que aí o empreendedorismo, quando a gente começa a estudar, a gente vê que existem 1000 outras possibilidades de você empreender. Então, o que eu faço? Isso. Eu pego as minhas tardes, que são a hora que Sofia está na escola. Inclusive, ela fica de férias amanhã. Eu nem sei como eu vou me virar semana que vem, mas estamos aí com o marido planejando. Então, as minhas tardes são para isso, para empreender, né? Para empreender, aí eu separo planilha mesmo. Na segunda, eu vou fazer todo o conteúdo que eu preciso para rede social. Na terça, eu preciso pegar os artigos científicos, ler, resumir. Na quarta, eu preciso fazer aquilo do Bela Mamãe na orientação da próxima turma. E aí tem a Liana bailarina, que não é a Liana mãe nem Liana empreendedora. E aí, o que eu faço? Olha, essa dica de ouro, hein? Brincadeira. Eu alterno. Se vocês observarem, eu não lanço cursos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu tô com o Bela Forró aberto, que é algo meu, Liana. Mas eu não tô com turma de formação aberta do Bela Mamãe. Eu abro no mês seguinte. Então, eu consigo um mês e outro alternar entre a Liana bailarina, empreendendo com os meus cursos de Liana bailarina que eu tenho, que eu não deixei. E no outro mês eu lanço e me dedico como a Liana mãe do Bela Mamãe para o curso, porque aí eu consigo focar, entendeu? Aí eu vou alternando. Eu percebi isso, porque já aconteceu de eu lançar a turma do Bela Mamãe e lançar a turma minha, e eu enlouquecer de não dar conta, de passar a madrugada montando aula, sabe? De ficar, Sofia dormir. Eu precisava estar exausta e planejar aula, e pesquisar música, e montar coreografia, e escrever atividades das professoras, porque elas fazem atividade escrita também, e de corrigir. Então, assim, eu percebi que não dava. Então, eu alterno.
Aí eu já tenho alguns projetinhos que eu faço sempre. Por exemplo, no meu, eu tenho o Belle Forró. Então, sempre em junho eu nunca vou ter turma de formação do Belle Mamãe. Então, eu tenho em julho, que é quando Sofia tá de férias, e meu universo tá mais materno. Então, eu tô mais aflorada também na minha maternidade. Ela tá de férias, então eu entro com o Belle Mamãe. Aí isso vai ajudando a minha vida. Mas não sei ainda como vai ser semana que vem, que ela vai estar de férias. Que vai ser nada, né? Aí semana que vem eu não sei ainda como serão as minhas tardes. Vou ver aqui, porque Não, vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Como tem a questão do autismo, Sofia não fica nas telas. Então, tipo, eu não deixo ela a tarde inteira numa tela, por exemplo. Sim. Ela não assiste televisão. Ela assiste uma vez por semana quando a gente senta para assistir um filme. Ela gosta de livros, então ela senta, ela, mamãe, leia para mim, por favor. Ela fala assim, leia para mim, por favor. Então, assim, eu passo muito tempo com ela. Então, eu me organizar, estou fazendo um planejamento com o marido para a gente se organizar para não sobrecarregar. Mas, infelizmente, né, sempre vai pesar para algum lado. No nosso caso, como ele tem 8 horas de bater o ponto mesmo, aí o meu horário que vai ficando mais flexível e nessa adaptação. Sim. Então, assim, não dá conta, mulher, mãe, não caia nessa de que você é uma guerreira, que você dá conta de tudo. Vai rolar uma frustração, provavelmente, vai rolar um sentimento de culpa. Então, o que eu percebi nesse processo todo, para terminar minha fala, é que tempo é algo muito precioso. E que tempo, não é que você não tem tempo. Você tem tempo. Todo mundo tem a mesma quantidade de horas, as 24 horas diárias. Sim. O que diferencia é aquilo que você dá prioridade. Então, para mim, o que é prioridade? É Sofia, as terapias. Aí eu vou botando por ordem. Ela vai ser sempre, e tanto para mim quanto para ele. E a gente, né? Família. E aí eu venho, mês de junho, a minha prioridade vai ser o Belle Forró. Então, minhas energias estão para isso. Mês de julho, vem formação de professora do Belle Mamãe. Então, as minhas energias estão para isso. Mas sem deixar a mãe, porque essa é integral, amor. Essa é 24 horas. Essa não tem como a gente deixar de lado. Mas, assim, seu tempo é precioso, mulher. Então, não passe o tempo se... Perfeito. de apoio. Tem alguém que possa te ajudar para você ficar com a criança, para você tomar um banho, para você fazer a sua faculdade, para você voltar a estudar. Aceite esse apoio, né? Entregue, aceite, confie, agradeça. De preferência, uma pessoa que tenha vínculo com você, de confiança, que tenha vínculo com a criança. Né? E você, melhor que ninguém, a mãe, o pai, o cuidador, vai saber disso. Então, não dá conta, mas você consegue dar conta de uma coisa muito menor. Vou dar um último exemplo, só para fechar minha frase. Eu tinha uma mania de... Tranquilo. Nunca tive agenda muito fechadinha. Eu sempre gosto de caderno. E aí, todo dia de manhã, eu faço a minha agenda do dia. Tipo, eu sentava e dizia, hoje eu tenho que ler... Não mestrado. Hoje eu tenho que ler tal artigo. Em seguida, eu tenho que fazer um fichamento. Depois, eu preciso passar na biblioteca e entregar o livro. Eu fazia um roteirozinho, coisa de 5, 10 minutos de manhã, para poder me guiar durante o dia. Daí, quando Sofia nasceu, eu disse, agora vai ser massa, ela tá bebezinha no colo e tal. Aí eu comecei a fazer. Aquela agenda que eu fazia de um dia, eu ia conseguir realizar em uma semana, em 7 dias. Você entende a diferença? Então, o tempo ele vai te dando outras prioridades durante a vida. A vida, você tem que tomar as rédeas, senão ela te engole. E aí, o que eu fazia? Tá bom, não vou conseguir fazer a minha lista que é para hoje, mas essa lista eu vou me comprometer para fazer em uma semana. E aí, tipo, aquilo que eu comecei a ler o artigo, era para ler em um dia? Eu lia em 3, 4, mas eu ia lá dando meu check, eu disse, em uma semana. Aí tinha vezes que passava de uma semana. Então, se eu não tivesse consciência, poxa, eu ia sempre terminar o dia o quê? Não fiz nada. Não fiz nada. Eu não sou capaz. Tá vendo que eu não dou conta? Por isso que eu não queria ser mãe. Pensamentos que vêm, assim, de coisas que a gente escuta quando a gente é criança, de exemplos. Mas fulana deu conta. Cláudia Leite cantou no trio elétrico com um mês depois. Mas é a rede de apoio dessa mulher. Qual que é a rede? Qual que é a minha rede de apoio? Né? Então, assim, mulher, não se frustre. Coloque como prioridade. Isso é muito importante para a sua saúde física e mental. Importa você tomar banho. Importa a autoestima. Importa você se sentir bem, passar uma maquiagem. Então, importa. Porque você estando bem, você tá feliz, você solta, exala o hormônio do bem, o bebê sente o cheiro, o bebê se acalma. Mamãe bem, bebê tranquilo e vice-versa. É um binômio ali, é um binômio. Perfeito. Perfeito. Só tem mais um comentário aqui do Maridão, ele botou aqui, ó.
Ela é a minha vida e a pessoa que mais admiro nesse Ele mundo. tá Que querendo lindo! causar a live hoje. Tá querendo deixar a luz vermelha. Ó, o pior é que ele não tá falando, Lindo. ele não tá falando. Ah, não. Ele, eu nem fico tecendo elogios, porque eu digo a ele que é eu sou virginiana, eu falei pra vocês que eu racionalizo muitas coisas, né? Então eu digo pra ele que é a Sim, obrigação. Ele tá fazendo nada demais. Ele tá fazendo a função de pai, que é a função que tem que ser, a função de marido que tem que sim, ter, né? Mas assim, elogio de vez em com quando, que certeza. é bom. O elogio faz parte da vida. Brincadeiras à parte, elogiar é um bom presente também. É um estímulo, é isso. Exato. Eu vi uma frase, você falando, me lembrei muito de uma frase que eu escutei, não lembro onde agora, mas é que hoje a gente tem esse entendimento de que mãe, infelizmente, é sinônimo de culpa, né? Quando nasce a mãe, nasce a culpa em cima ali, né? Em todos os aspectos, como você comentou. E como é importante a gente estar sempre engajado não só na mulher ali que é mãe de alguém, mãe de fulana, mas a mulher que tá ali, né? A mulher que tá ali por trás, que muitas vezes é esquecida, né? Então, sempre pra gente ficar aí, né? Esse convite aí, pra gente estar mais atentas, atentos, atentes às mulheres gestantes, né? Ao nosso redor, né? Ver se está precisando de alguma coisa, né? Às vezes são mulheres que parecem muito fortes, mas quem está ali também para dar apoio a ela, né? Então, a gente olhar com mais atenção para esses contextos. E aí, Lia, eu tenho uma pergunta aqui que entra aí numa polêmica, né? Eu falei nesse meio aqui, quando eu comentei sobre pessoas que não gostam, né, dessa que eu chamei de mistureba, né, de bebês com a mãe em aula e tal, já presenciei algumas situações assim, né, de mãe com criança e assim alguém não curtir muito, né, rolar algum comentário, algo do tipo, né? E aí eu queria saber se você chegou a sofrer preconceito por isso, né? Julgamentos por fazer esse seu trabalho maravilhoso, né, de integração mãe, bebê, criança, enfim. Porque a gente sabe que no senso comum, principalmente a dança do ventre, né, é hipersexualizada, tem todo um fetiche ali por trás. A gente teve recente, né, uma fala de um deputado lá do Mato Grosso do Sul, que insinuou que a dança do ventre seria imprópria para crianças e adolescentes, né? Então a gente vê assim que as pessoas, infelizmente, têm muita desinformação quando a gente, né, fala dança do ventre. Então, eu queria saber, assim, como foi aí essa sua experiência com o Bela e Mamãe, né? Trazendo a dança. Aí, como foram os julgamentos, como foi a sua experiência nesse sentido? Ó, eu gestante, as pessoas têm visões diferentes. Horas mas dá uma agonia ver mulher grávida dançando. Isso eu vi comentários não no meu post, não em meus posts, mas já vi comentários em posts de outras grávidas, né? Ai, que agonia, ai, que não sei o quê. Quando quem tem que ter agonia é a mulher. É ela que tá dançando, você não tem que se importar. Se ela É, ela não dança. É dela, o corpo dela. Os exato. não entendem isso. É bem como chegar já topando na barriga, sabe? Da grávida. Como se fosse propriedade pública. Como se fosse Sim, coisa pública. Você chega, mas você tá com quantos meses? Não, você tá topando no corpo do outro. Você tem que pedir licença, tem que respeitar o espaço do outro, né? Assim, nesse com férias, certeza. respeitar. Então, eu nunca vi nada nos meus... Vou falar em posts, assim, porque acho que na internet as pessoas se mostram mais, né? Do que falar no tete a tete. Então, eu nunca tive assim. Sim. Mas já teve uma situação de... Quando eu cheguei em São Paulo, quando eu estava grávida, eu participei de várias companhias de dança. E eu percebi, não só numa dessas companhias, nem cheguei a publicar sobre essa que eu participei, mas que para competições, muitas vezes as bailarinas não dançam quando estão grávidas, sabe? Tem uma coisa assim, tem uma substituta. Aí eu achei isso um pouco estranho, mas deixei pra lá, não tava mais e segui minha vida.
Eu, quando estava grávida, eu lembro que eu estava inscrita num festival, mas eu, por mim mesma, decidi não participar. Porque eu estaria já aos 7, 8 meses quando o festival fosse acontecer. Mas aí foi opção minha, porque eu sabia que eu ia ensaiar muito e eu não sabia como eu estava. No curso de Sim, dança, eu senti uma dificuldade com os meus colegas. Tem uma disciplina chamada práticas, quando você vai lecionar. É como a licenciatura, né? Técnico, mas a licenciatura. Você leciona para os seus amigos de turma. E aí eu estava grávida. E nenhuma das turmas adaptou para mim. Então, isso foi um dos meus comentários no curso. Eu falei, ó, eu acho que falta na grade, sim. porque a gente sai curso técnico. Curso técnico é o quê? Você sai direto no mercado de trabalho. Então, você não vai dar aula em escola regular de Sim. ensino, mas você pode dar aula em qualquer lugar. Então, precisa, dentro da grade, ter uma disciplina que você possa trabalhar com gestantes. Sim. Agora, no sol, mas se você quiser participar, você senta. Aí, quando a gente foi... Aí, eu sentei. Aí, quando a gente foi fazer a roda geral, no final, eu falei, tá, mas ao invés de eu participar da atividade, eu fui excluída porque eu tô grávida. Como que vai ser isso quando você for professor em sala de aula e a sua aluna estiver pagando? Você não vai, né? Você vai excluir essa mulher da Pois aula? é. E isso surgiu, tipo, entre nós, que estavam se formando. Então, aquilo também, acho que já foram gatilhos que foram, eu, enquanto aluna, participando dessas Sim. práticas, já fui percebendo, né? Espetáculos também de final de ano. Ah, você vai dançar ou não vai? Você vai conseguir? É meio que assim, a coreografia vai ficar em desfalque, não sei o quê, sabe? E algumas coisas disso eu fui captando. Cara, não é possível. Precisa ter um espaço pra gente que... Tudo bem se quiser participar da aula regular. Ótimo, se a professora tiver apta a aprender, a mergulhar junto com você, tudo ótimo também. Mas vão ter professoras que não querem trabalhar e tá tudo certo também. Mas que tem opção para quem quer trabalhar com ela. Não tinha. Tinha assim, inclusive, eu participei de um workshop que dizia Tá travando um pouquinho. Você tá conseguindo ouvir, Rafa? Tá travando também. Cortou um pouquinho ali. Deixa eu Agora tá bem travado, né? ver. Vamos ver se volta. Enquanto isso, galerinha aí do chat, gratidão. Tô. Gente, aqui Voltou. caiu a energia. Caiu a energia e acabou de voltar. Do nada. Eu fiquei aqui sozinha, fiquei, meu Deus, será que todo mundo travou? Mulher, caiu aqui. Apagou tudo. E voltou, agora voltou. voltei. Fui eu que caí. Caiu energia aí também, Li? Caiu energia tudo, também foi. aí? É impressão minha ou caiu tudo? Eu fiquei aqui sozinha. Eu falei, ué, cadê as meninas? Eu fiquei sozinha aqui. Cadê essas meninas? Ô, bichinha. Vamos ver se Li ainda tá travando um pouquinho. Tô travando ainda, será? Aí Melhorou. voltou agora, voltou. O meu também caiu, você acredita que a energia caiu, voltou agora. Ixi, ao mesmo tempo. É, Eu fiquei aqui sozinha. Eu disse, gente, cadê as meninas? Foi embora. bichinha. Confesso que eu nem sei onde eu tava mais. Mulher, você estava falando sobre a sua experiência, estava contando da Ah, faculdade de lembrei. dança.
Lembrei. Isso, de algumas exclusões que rolaram e tal. E Enquanto aí, você estava Sofia gestante. com bebê não tinha a mesma opção de aula para fazer com ela, não tinha um lugar que me recebesse com ela. E aí Sim. foi quando eu comecei a dar aula para poder estar com ela e poder voltar. Mas eu não senti, com o bebê, eu não senti muito olhares diferentes. Eu acho que o bebê, fisicamente, do lado de fora, assim, ele dá uma humanizada na dança do ventre, sabe? É tanto que é a coreografia mais esperada do espetáculo. É o "oh", sabe? Sabe aquele coisa Sim, que nasce o é, bebê, não olha mais para a mãe, olha para o bebê? Então, na dança, eu sinto um é. pouco isso também. Que as pessoas voltam a olhar para a criança, sabe? E a mãe também tá endeusada, de estar dançando com o bebê no espetáculo. Então, eu não senti não senti receio quanto a espetáculos. Pelo contrário, todos os espetáculos que eu levei, eu pedia prioridade, porque a gente pede algumas coisas, tipo, prioridade para ser os primeiros, porque a criança fica irritada, não dá para deixar muito tempo no sling. A Claro. depender do barulho do espetáculo, então eu pedi menos luzes, pedi menos som, pedi mais silêncio. Então a gente tem umas adaptações. Então eu não senti depois que o bebê nasceu, como na gravidez, essa adaptação. E o que eu senti não tinha turma mesmo que recebesse, não tinha um profissional. E eu estava falando de workshop que eu não sei se deu para ouvir. Que eu me inscrevi e aí nos requisitos tinha isso, não pode criança. Aí eu falei, meu Deus, como eu faço Sofia amamentando? Né? E o lugar tinha opção, você poderia botar que não poderia criança dentro da sala de aula, por conta do som, estímulo, mas se você quisesse, a escola tinha espaço do Sim. lado de fora para um cuidador, para você amamentar, mas não tinha. Trocador de fraldas, por exemplo, não tem nas escolas de dança. Os eventos de dança grandes e pequenos não tem espaço para troca de fralda, para amamentação. Então, isso o quê? Exclui a mulher de voltar a dançar, a voltar a frequentar os espaços. Ou seja, você perde Isso é cliente, verdade. cliente em sala de aula, você perde cliente nos espetáculos, né? Não tem atividades voltadas para esse universo também. E eu lembro que no ano do Mercado Peça que eu fui, eu escrevi, marquei o Mercado Peça, que eu disse, eu fui com Sofia com 2 meses e pouquinho para assistir o do grupo da Mahaila. E aí não tinha lugar para eu amamentar. Então, tipo, tanto eu quanto outras mães que eu vi sentada no corredor, assim, no chão, sabe? Então, poderia ter uma salinha pequena, fechadinha, que a mulher pudesse ir lá trocar o bebê. Eu fui no Santuário de Aparecida. Sim. Olha que lindo. O banheiro feminino. Tipo, é tipo um berçário. Tinha bercinho, tinha lugar para banho, chuveirinho, tinha cadeiras de amamentação. Tinha todo o equipamento lá no Santuário de Aparecida. Que eu não juro a você, como eu tava tão anestesiada, eu sentei na escadaria para amamentar. Aí o Elton disse, Li, vamos no banheiro, vamos ver se não tem um lugar para você sentar melhor. Quando eu entrei, meu Deus, tem cadeira. Para as escolas, Nossa. estrutura mesmo. Então, assim, você não precisa de muita coisa, não, viu? Se você que está com bebê e precisa voltar para sua sala de aula, gente, monta um trabalho dentro da sala de aula, para essa mulher não precisar nem sair da sala de aula, com colchonete, puff, ela mesma forra o chão ali, forra para trocar o neném no colchonete, mas possibilite, abra as portas para que ela não saia da sua sala de aula. Eu acho que a rede tá travada um pouquinho, né? Ou só para mim? Tá travando um pouquinho aí agora. Será que não é a Ai, bateria? meu Porque Deus. o meu era a bateria do celular. Deixa eu ver Será que se não é a melhora. bateria?